Olá, crianças! A paz do Senhor! Sejam bem-vindos para mais uma aula da EBD. E eu gostaria de saber como foi a semana de vocês. Foi abençoada? Acredito que sim, glória a Deus. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que fique conosco durante este momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que concedestes. Queremos te agradecer por mais uma oportunidade de assistirmos uma aula da EBD e queremos te pedir que o Senhor abençoe esta aula e que nos ajude a compreender o que tu queres falar conosco através da tua palavra. Amém. E o título da nossa lição de hoje, lição de número 4, é Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Quem aqui já teve um encontro com Deus? Nós que aceitamos a Jesus, já tivemos um encontro com Ele e buscamos a cada dia ser parecidos com Ele. Nesta lição de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de Jacó, o que aconteceu com ele enquanto ele morava com os pais dele e o irmão, e o que aconteceu com ele depois disso e como houve essa transformação, como foi esse encontro dele com Deus. E o nosso memorizando está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Peço que, novamente, vocês abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 3 e no versículo 2 para lermos juntos. Vamos lá, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Na nossa lição, está um pouco mais resumido e falando de forma diferente. Na nossa lição está assim: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2, certo? Quando nós temos um encontro com Deus, certo? Nós estamos reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos dizendo que queremos andar com Ele e ser parecidos com Ele, certo? Porém, essa transformação só será total no dia em que o veremos face a face, certo? Então, aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, certo? Sejam convidados para conhecer a Deus, para ver como Ele é, para ser amigo de Deus, assim como Jacó ele foi. Como vimos nas lições anteriores, na lição de número 2 conta a história de Abraão, que foi considerado amigo de Deus e que Deus fez uma promessa a ele de que ele seria pai de uma grande nação. Mas aquilo parecia ser impossível de acontecer, pois ele e Sara eram avançados em idade e, além disso, Sara era estéril. Mas ele foi perseverante, ele acreditou em Deus, mesmo diante das circunstâncias, e no tempo certo, Isaac nasceu. E vimos na lição de número 3 que Isaac, ele cresceu, ele era uma criança obediente. E hoje, na lição de número 4, vamos ver que Isaac, ele já está casado com Rebeca, e a história dele segue o mesmo caminho de fé que Abraão seguiu, pois ele e Rebeca também não tinham filhos ainda, e ele é descendente de Abraão, então a promessa se estendia a ele também. E naquela época, as mulheres que não tinham filhos, elas eram motivo de ser humilhadas, de sofrer humilhação. E Isaac, ele precisava de um milagre de Deus para provar que aquela mesma promessa que Deus fez ao pai dele também se estendia a ele.
E após 20 anos de muita espera e oração, Rebeca ficou grávida de gêmeos. O primogênito dela se chama Esaú. Ele é peludinho e ruivo e era o filho mais querido de Isaac, pois ele era dedicado à caça. E o filho mais querido de Rebeca era Jacó. Ele nasceu agarrando o calcanhar do irmão dele. Vemos aqui nessa figura. Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. A história de Jacó, ela é contada no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 24, onde fala das características de Esaú, de Jacó, como foi o nascimento dele, e fala que em um certo dia, Esaú chegou muito exausto da caça, e quando ele chegou, Jacó estava preparando um ensopado vermelho muito saboroso. E Esaú, com muita fome, pediu um pouco desse ensopado. Porém, Jacó, usando de má fé com seu irmão, disse que só daria um pouco do ensopado se Esaú vendesse a sua primogenitura, se ele vendesse os privilégios de irmão mais velho. E Esaú, sem pensar duas vezes, caiu vamos dizer assim, na conversa de Jacó e aceitou. E o que nós podemos extrair desse trecho da história é de que nós não podemos trocar o que há de mais precioso, as nossas bênçãos futuras, por algo passageiro, que depois nós vamos nos arrepender, assim como Esaú irá se arrepender e nós vamos ver mais na frente. No capítulo 27 de Gênesis, nós vemos que Isaac, já velho e cego, ele decidiu abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Então ele pediu que Esaú fosse caçar um animal e preparasse um ensopado, uma comida saborosa para ele. Mas Rebeca estava ouvindo o que Isaac havia pedido e correu para falar para Jacó. Então ela preparou o ensopado, preparou Jacó para receber a bênção no lugar de Esaú. E então Jacó, ele colocou pelos no pescoço, nos braços, para parecer com Esaú e receber a bênção do seu irmão no lugar dele, como vemos aqui nessa figura. Isaac, ele não podia mais enxergar, então ele só podia sentir. E ele foi enganado por seu filho Jacó e por sua esposa. Ainda no capítulo 27, nós vemos no versículo 22, 24, que Isaac, mesmo não vendo mais, ele ainda questionou: é você mesmo, Esaú, meu filho? E ele disse: eu sou. Ou seja, Jacó permaneceu no erro, continuou com a mentira, querendo enganar o seu pai. E nos versículos 28 e 29, nós vemos que Isaac, ele concede as bênçãos da primogenitura a Jacó. Diz assim: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E nos versículos seguintes nós vemos que após Isaac conceder essa bênção a Jacó, Esaú chega em seguida na tenda e oferece o ensopado que Isaac tinha pedido. E nesse momento Isaac percebeu que havia dado a primogenitura a Jacó. E Isaac ficou descontente com a atitude de Jacó e Esaú muito frustrado. E nós vemos aí que a partir de uma mentira surgiu um conflito familiar que acabou separando eles dois, deixando o pai muito triste
E muitos conflitos familiares também acontecem nas famílias de muitas crianças. Então, crianças, diante do que aconteceu com Jacó e sua família, eu pergunto: você mentiria para se dar bem? Você mentiria para o seu pai ou sua mãe para fugir de um castigo? Acredito que não. Em Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. E mentir, enganar, tentar se dar bem às custas de outra pessoa, tudo isso é iniquidade. Então, antes de tentarmos fazer algo que possa prejudicar alguém, mas que vai nos beneficiar, devemos pensar: isso é bom? Minha família ficaria orgulhosa disso? Se eles não ficam, então temos que pensar, tem que pensar de novo e não fazer, certo? E sempre que nós obedecemos, que fazemos o que é correto, Deus, ele tem uma recompensa para nós, como diz lá em Atos, capítulo 10, no versículo 34 e 35, que diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então, para Deus, o que é justo é temer a Ele, ser verdadeiro. Então, crianças, tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, que desagrada ao Senhor, causa uma divisão entre nós e Ele. E para terminarmos nossa lição, vemos que em Gênesis 28, Jacó precisou fugir para Harã, ir para a casa do tio dele, Labão, mas no meio do caminho ele precisou descansar, colocou a cabeça sobre uma pedra e sonhou. Ele sonhou que havia uma escada entre a terra e o céu, onde anjos subiam e desciam. E quando ele teve esse sonho, Deus falou com ele, e nós podemos ver do versículo 13 ao 15, que Deus fala que daria aquela terra onde ele estava deitado a ele e a semente dele, e que a semente dele seria como o pó da terra, e que estaria com ele e o guardaria por onde ele fosse, e que faria ele tornar aquela terra, e que não deixaria ele até que o que ele havia dito se cumprisse. E quando ele acordou, ele reconheceu que aquele lugar realmente era o lugar do Senhor. O Senhor estava naquele lugar e ali ele levantou um altar e chamou o nome daquele lugar de Betel. Nós vemos na palavra de Deus que a partir do momento que Deus falou com Jacó, naquele sonho, ele não foi mais o mesmo. Vemos que nos capítulos seguintes ele constituiu uma família e que em um determinado momento da vida dele ele precisou lutar com um anjo. E o nome dele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. E Jacó deixou de ser enganador, trapaceiro, mentiroso para ser alguém vitorioso, onde Deus tinha prazer na vida dele e tinha feito muitas promessas. E da mesma forma, Deus quer transformar as nossas vidas. Se mentíamos, não vamos mentir mais. Se enganávamos, não vamos enganar mais, pois todos aqueles que conhecem ao Senhor e têm um verdadeiro encontro com Ele, são transformados. E como disse lá no início do vídeo, a nossa transformação total será no dia em que o Senhor vier nos buscar, onde seremos totalmente parecidos com Ele. E para terminarmos, vamos fazer mais uma oração agradecendo a Deus por esta aula. Peço que fechem os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos Te agradecer por mais esta aula. Queremos Te agradecer por ter nos ajudado a completarmos mais uma semana de aula. Te apresento todas as crianças, Senhor, aquelas que ainda precisam, Senhor, de um toque Seu, de uma transformação, incluindo a mim também. E Te pedimos, Senhor, que a cada dia sejamos transformados por Ti, para que sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor, que possamos, Senhor, ser exemplo dos fiéis, ser exemplos Teus na nossa família, na nossa comunidade,
e desde já te pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana e fique conosco. Amém. E o desafio da semana para vocês é que vocês criem uma escada parecida com essa, lembrando do momento em que Deus fala com Jacó. E vocês vão precisar de papel, vão fazer um molde parecido com esse, vão precisar de coleções para pintar, palitos de dente para fazer a escada e cola branca, certo?